Olha, pessoal, rolou uma reuniãozinha de emergência, um gabinete de crise lá com o pessoal da base do governo Lula, especialmente o pessoal do Congresso Nacional, os líderes do governo no Congresso Nacional, por conta de toda a questão que tem sido observada nos últimos dias, um problema que já existia, é claro, mas que tem se agravado, que é justamente a relação entre o poder executivo, o governo do presidente Lula de forma mais específica, e o Congresso Nacional. E sim, já tem gente aventando a possibilidade de rolar um pedidozinho de impeachment ali, se não para derrubar o presidente Lula de uma vez, mas pelo menos para amedrontá-lo, colocar bastante medo realmente nele, né? Então, hoje, dia 19 de abril, sexta-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo, o governo Lula fez uma reuniãozinha, esteve presente o próprio presidente, é claro, e mais alguns chegados dele, para tentar traçar uma estratégia e uma reunião de emergência de fato aqui e tudo mais, né? E parece que saiu decidido dessa reunião que o Lula vai se encontrar na próxima semana, tanto com o senhor Arthur Lira quanto o senhor Rodrigo Pacheco, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa história, nessa notícia, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o governo Lula fez toda aquela comemoração do Dia do Exército e tudo mais, que vale um outro tópico só para falar dessa questão aí, né? Para quem tinha alguma fé de que o Exército iria intervir em alguma coisa, pois bem, isso não existe mais, né? Só que logo na sequência, a notícia do G1 diz que o encontro, né, essa reunião de emergência iria acontecer, mas ela aconteceu de fato, estou gravando isso aqui à noite, então as coisas já se desenrolaram e estiveram presentes como previsto aqui pelo pessoal do G1, né? Lá em Brasília, é claro, essa reunião aqui, mas estiveram presentes o senhor Jacques Wagner, que é líder do governo lá no Senado Federal, o José Guimarães, né, o capitão Cueca, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, Randolfo Rodrigues, que é o líder no Congresso Nacional de forma geral ali, né, o Alexandre Padilha, o incompetente, né, como diz lá o Pacheco, né, foi o Pacheco que chamou ele de incompetente, melhor dizendo, que é o ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Então, é o cara que deveria azeitar as relações entre os poderes, fazer tudo caminhar direitinho ali, haver um diálogo bom entre o poder executivo e principalmente o poder legislativo, mas isso não acontece definitivamente, o governo está muito perdido. Esse é o grande ponto, né? O Paulo Pimenta, profeta Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria de Comunicação Social, e o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, também aí, né? Fizeram uma conversa aí, então parece que o Fernando Haddad iria participar também dessa reunião, né? Não sei exatamente se ele esteve presente aí de fato, mas havia essa possibilidade, até porque ele voltou correndo lá dos Estados Unidos, da reunião do G20, justamente para tentar trabalhar junto do Congresso Nacional algumas coisas que já vão impactar na próxima semana, de fato, aí, né? Então, essa reunião foi convocada por conta da crise que o governo está enfrentando no Congresso Nacional, uma série de derrotas que vem se arrastando desde o segundo semestre do ano passado, mas que é algo que pode se agravar bastante na próxima semana. A gente tem acompanhado esses temas aqui e também tentando fazer uma leitura antecipada do que pode acontecer na próxima semana, com base nessas pautas bombas, né, são chamadas assim, que são várias medidas que podem acabar trazendo graves problemas para o governo Lula em matéria de orçamento, em matéria de meta fiscal, de cumprimento dessa meta. E, por exemplo, aqui a PEC do quinquênio, que parece que vai custar 42 bilhões de reais, né, para os cofres públicos e pode ser uma grande tragédia para qualquer plano fiscal econômico que o governo Lula tem aí de fato, né? Então isso já vai ser discutido no Senado na semana que vem, já vai entrar na pauta numa situação em que o governo está com sérios problemas junto lá do Congresso Nacional de forma geral aí, né? Então o Arthur Lira, o Arthur Lira que falou que o Padilha é incompetente, né, presidente da Câmara, né? Ele tá tendo uma série de problemas aí de forma geral, falou que vai instaurar algumas CPIs, mas não colocou aí a questão da CPI do Judiciário, então o alvo dele não é
o STF, o Poder Judiciário, nem nada. Parece que realmente a coisa está mais voltada para as relações com o presidente Lula. E eu tenho para mim que algo aconteceu para azedar essa relação, algo que a gente ainda não sabe, algum movimento nos bastidores que causou um problema realmente, porque de certo havia algum grau de acordo entre os presidentes das casas do Congresso Nacional. Sempre tem, né? Isso aí nunca é de graça, esses caras nunca estão lá de graça, e a relação com o governo geralmente tem algum tipo de acordo para que haja algum grau de governabilidade, né? Se os dois presidentes aí das casas quiserem travar totalmente a pauta, o governo não governa, né? Não faz absolutamente nada. Então, sempre tem algum grau de relação aí, de algum tipo de acordo, que para mim foi ferido de alguma forma pelo presidente Lula. Estou lendo a coisa dessa maneira aqui. Mas parece que depois dessa reunião, o saldo que ficou é o seguinte, né, que o Lula vai se encontrar pessoalmente com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco na próxima semana, justamente por conta de tudo isso que está acontecendo, das pautas que podem aí vir a ser votadas e que certamente vão ser votadas a essa altura do campeonato, né? Então, o que os ministros aí que estavam presentes na reunião e os líderes do governo no Congresso falaram aí, né, sobre os vetos em que o governo vai sair derrotado, né? Tem toda essa questão. O governo tem sido derrotado com muita frequência, né? E tem mais coisa para cair em breve. O Lula já está meio que sabendo que isso vai acontecer. O pessoal do Congresso aqui, da base do governo Lula, já deixou isso claro de forma geral aí, né? E outra coisa, de acordo com eles, né, essa crise com o Lira é superestimada, mas o Pacheco, por outro lado, não é tão aliado do governo como faz parecer ser, né? Isso aqui parece que rolou uma pessoa ali da pauta ali, da reunião mesmo, né? Um presente na reunião, que deixou escapar essas informações aqui, né? Essas notícias para a mídia de forma geral. Eu sempre desconfio dessas coisas porque, para mim, né, que é uma fonte que participou da reunião, né? Então, para mim, isso aqui sempre é vazamento autorizado. É para parecer que é algo não oficial, porque de fato não é. Então pode ser alguém que puxou o tapete do Lula, acabou dando com a língua nos dentes, mas para mim sempre é vazamento autorizado, né? Mas essa fonte falou o seguinte, né? Que o Arthur Lira é o zagueiro que grita muito, né? Então ele faz muita bagunça, muito barulho ali e tudo mais. Já o Pacheco é o cara que leva a mão no calcanhar ali. Quando você pergunta se aconteceu alguma coisa, ele fala que tá tudo bem, né? Parece que quem fez as críticas ao Pacheco aí foram o senhor Rui Costa, né, e o José Guimarães, que por acaso são mais próximos ao Lira. Então não dá para saber exatamente se eles estão falando a verdade, se eles estão querendo livrar a barra do Arthur Lira aí, né? Mas eles falaram o seguinte, que o que hoje há é uma dicotomia em que o Pacheco sempre é visto como bom moço e o Arthur Lira sempre é visto como o vilão da história, e a coisa não é boa assim, né? Então, o Lula está atualmente incomodado com a falta de apoio que ele tem no Congresso Nacional, porque supostamente ele tem uma base aliada lá, mas eu já falei isso aqui em várias oportunidades, nem a base aliada do PT tem votado com o Lula, né? Nas pautas do Lula, é uma coisa impressionante. Ele tem sido fragorosamente derrotado em vários pontos no Congresso Nacional e, assim, de forma humilhante. É como se não houvesse lá um mísero deputado, um mísero senador do lado dele, né? O próprio Jacques Wagner, que é o líder do governo Lula no Senado, já votou contra interesses dele ali, que dirá os demais, né? Fora a base aliada, que não é o PT exatamente, mas os partidos que têm cadeiras ali no gabinete ministerial do Lula, o PSB do Geraldo Alckmin, o MDB e outros aí, né? Que já não estão muito satisfeitos também com a participação no governo Lula, querem mais presença. Mas o Lula falou que está incomodado aí com essa atuação apagada da sua bancada no Congresso Nacional, e ele vai se reunir com a Gleisi Hoffmann também na semana que vem para tratar desse assunto aí, né? Então, ele está incomodado com a passividade dos seus amigos aliados, supostos aliados, no Congresso Nacional. Isso tem enfraquecido o governo dele e isso tem, de fato, representado um problema para a própria governabilidade dele, que é um ponto mais alto, porque realmente ele tem levado surras
constantes, frequentes e seguidas no Congresso Nacional e tem chance disso acontecer ainda mais na próxima semana, especialmente com a PEC do quinquênio aí, os tais 42 bilhões de reais que podem acabar pesando mais ainda no orçamento do governo Lula, travando mais a possibilidade dele gastar dinheiro com coisas que ele quer, o PAC, essas coisas do tipo aí no ano eleitoral principalmente, né? E isso vai atrapalhar demais a questão da meta fiscal, como outras pautas votadas, aprovadas pelo Congresso Nacional e com vetos derrubados também pelo Congresso Nacional, significaram uma grande perda de recursos para o governo Lula no momento em que ele supostamente corre atrás de tentar equilibrar as contas. Isso representa não apenas derrotas práticas, né, para o governo, assuntos pontuais em que ele foi derrotado, mas representa uma derrota macro, uma derrota global, no sentido de que o Congresso Nacional está mostrando para o Lula que ele não vai vencer nada ali e em algum momento, em algum ponto, caso role um pedido de impeachment com algum fundamento, que pode ser justamente a questão econômica, a questão fiscal, várias cascas de banana sendo colocadas aí, pode ser que no momento desses, então, o Congresso Nacional simplesmente decida usar a sua esmagadora maioria contra o Lula para derrubá-lo facilmente, né? E o STF iria proteger o Lula? Não, em troca aí de uma blindagem por parte do Congresso Nacional, o STF entregaria o Lula sem problemas. E ele sabe disso, ele sabe que ele está no mato sem cachorro, está tentando correr atrás do prejuízo. Se vai dar certo ou não, o tempo vai nos dizer, mas não é muito tempo não, em breve a gente vai saber. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.